Vou usar esse texto como base para aquilo que Deus colocou no meu coração e eu desejo que chegue até a sua vida com clareza e que Deus possa falar muito ao seu coração nessa noite. Mateus capítulo 6, a partir do verso 33. O verso 33, bem conhecido, acho que todo mundo aí, boa parte, já sabe de cor. Talvez você não está relacionando o versículo àquilo que está escrito, mas você conhece, tenho certeza disso. A palavra de Deus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Essa semana, na segunda-feira, faz dias que em casa nós estamos conversando e nós sentimos no coração muito forte, um desejo muito forte da gente assistir uma série que estava sendo divulgada ali na TV Globo. O nome da série é Justiça. Alguém assistiu, acompanhou nessa semana? Chama Justiça. Essa série, ele está passando um pouco tarde, então às vezes fica difícil mesmo para assistir. Mas ele conta 4 casos de pessoas. É uma série nacional brasileira que fala sobre 4 casos de pessoas que está diretamente relacionado ao tema justiça. E desde o dia que a gente viu a propaganda em casa, eu falei para a Tuca que eu queria muito assistir, porque eu tenho certeza que tem bastante coisa que nós vamos ter de proveito e que Deus vai falar bastante através dessa série e vai trazer alguns ensinamentos que nós precisamos. E o primeiro capítulo, que foi na segunda-feira, ele contava a história de uma mulher que tinha uma filha. E essa filha, aconteceram uns problemas com o namorado dela, ela queria abandonar o namorado não queria que ela largasse dele, e apareceu uma traição, ela acabou traindo o namorado, e esse namorado, acontece as histórias lá em Recife, e eles todos tinham uma arma em casa, e esse cara, que era o namorado dessa menina, carregava também uma arma. A Recife é uma das capitais mais violentas do Brasil. Talvez até por isso que a história se desenvolveu lá em Recife. E esse homem brigou com a namorada, ele foi embora e de repente ele passou num boteco e começou a beber. E ele sentiu no coração de voltar para sua casa, para a casa da sua namorada, para poder levar para ela um ramalhete de flor. Daí quando ele chega lá, ele se depara com essa menina traindo ele. Daí imediatamente ele saca um revólver e ele descarrega o revólver em cima da menina. Ele mata a menina. Daí depois a história se desenrola 7 anos depois. Então o que acontece no início é isso aí, a morte dessa menina, assassinada pelo namorado diante de uma traição. Daí próximo bloco já apareceu 7 anos depois, quando este homem ele estava saindo da cadeia, onde ele cumpriu a pena dele no regime fechado de 7 anos. E quando ele estava para sair, aparece essa mãe, que ela nunca aceitou a morte da filha, porque a filha era tudo para ela, morava só ela e a filha. A filha era a melhor amiga dela. E de repente ela já não existia mais. Ela já não tinha sobrevivido aqueles tiros tão cruéis daquele homem que se sentiu injustiçado e descarregou aquela arma na sua filha. E tem uma cena que é depois de 7 anos, que aparece essa mulher e ela terminando com o seu namorado. E o namorado não entende, porque os dois se amam, eles já estavam quase prestes a casar. Por que você está querendo largar de mim? E ele começa a indagar e começa a ficar até assim, sem entender, não tinha explicação para dizer, estamos terminando. Até que tanto ele insistia, ela pegou e falou para ele, eu estou separando de você porque eu vou ser presa. Daí ela fala bem desesperada. Daí ele fala assim, mas por que você vai ser presa? Ele falou assim, porque hoje é o dia que aquele homem que tirou a vida da minha filha, ele vai sair da cadeia. E eu me capacitei, tem umas cenas que aparecem assim, ela treinando tiro, e eu me capacitei para que hoje eu pudesse dar fim à minha angústia. Hoje eu quero fazer justiça, porque essa justiça que
foi dada sobre a vida deste homem, 7 anos preso e agora ele livre. Ele 7 anos se passou, ele pagou lá na cadeia esses 7 anos, mas em nenhum momento não me consolou, porque agora ele vai sair, ele vai ter uma vida pela frente, ele vai poder ser feliz. E a minha filha, que tinha tanta vida, que tinha tanta chance de ser feliz, foi-lhe roubada esse direito a partir do momento que ele decidiu tirar a vida da minha filha. E hoje eu decidi, eu vou matar ele. Daí, na discussão, ele começa a brigar com ela e ele fala uma frase. E essa frase falou comigo. Ele diz assim, ó: o que você está querendo não é justiça, é vingança. O que você está desejando não é justiça, é vingança. E quando ele falou aquela frase, daí desenrolou a história, e eu fiquei com aquilo martelando no meu coração, desde segunda-feira. Porque muitas vezes o que a gente traz dentro do nosso coração não é nenhum tipo de senso de justiça, mas a gente é carregado por um sentimento, por um desejo de vingança. E eu comecei a pedir para Deus para que Ele pudesse mostrar para mim com clareza o que significa essas duas palavras, que dependendo da situação em que você está vivendo, ela pode para você se tornar sinônimas, mas para Deus não são sinônimas. As duas querem dizer coisas totalmente diferentes. Uma justiça, outra vingança. Se você está vivendo um momento em que você deseja vingança diante de uma situação que você está passando, você está querendo se vingar de alguém, você pode até achar que o senso que tem tomado conta da sua mente, do seu coração, a motivação que está tomando conta da sua vida, tem a ver com justiça, mas é uma grande mentira de Satanás para a sua vida. E eu busquei no dicionário para que pudéssemos com clareza entender o significado dessas duas palavras no nosso português, para depois que nós pudéssemos trazer para a justiça divina, para que nós pudéssemos entender nessa noite, e é isso que Deus deseja, qual é a postura que nós devemos ter diante das situações em que nós vivemos. Todos os dias nós vivemos situações que às vezes brota no nosso coração um senso de injustiça. E às vezes nós buscamos resolver isso, não com a justiça divina, mas com um sentimento de vingança. E isso nos afasta da presença de Deus. Eu queria trazer aqui primeiro o significado da palavra justiça. Eu fui procurar no dicionário para que possa entender o que significa justiça. E o dicionário da língua portuguesa, ele diz assim, ó: o que é justiça? É um conjunto de normas, regras e princípios que tenta de alguma forma trazer um equilíbrio em uma relação intrapessoal. A justiça é um conceito abstrato de aplicação universal e é somente através dela que se pode organizar e equilibrar o caos do mundo, bem como o caos que vive em nós mesmos. A justiça, ela é simbolizada por um desenho e na verdade ele simboliza uma deusa, mas é um símbolo que retrata a justiça. Acho que todo mundo já viu. Lá no Congresso Nacional, lá no Supremo, tem lá essa estátua de uma pessoa que está lá, uma mulher, e que ela tem venda nos olhos, uma espada nas mãos e uma balança na outra mão. É isso, não é? Tem alunos de direito aqui que vai... Se eu errei, você me corrija. Essas três coisas que simbolizam a justiça, que na verdade ela simboliza uma deusa pagã, mas que retrata aquilo que significa justiça, ela traz alguns significados. Então, primeiro, a venda dos olhos, que significa a imparcialidade, no sentido que todos são iguais perante a lei. Então, para que a pessoa não olhe, não veja quem está sendo julgado, para que a justiça se estabeleça, então todos têm o mesmo direito e deveres, todos são iguais. Então por isso que ela, que simboliza a justiça, ela está com uma venda nos olhos. A balança significa a imparcialidade.
A balança ela tem que estar equilibrada. Você vai ver que no desenho dessa deusa, ela está sempre no mesmo peso, que ela não pode pender para um dos lados. Ela tem que ser justa. Ela tem que ouvir um lado, ouvir o outro lado e aplicar aquilo que lhe cabe. Aquela balança, ela tem que estar sempre equilibrada. E a terceira coisa é a espada, que simboliza que ela pode ser usada no sentido de trazer a ordem e punição para aqueles que devem ser punidos diante da lei. Então são três coisas que existem nessa deusa que retrata aquilo que é a justiça. Justiça ouve os dois lados. Nunca se faz justiça ouvindo somente um lado. Hoje eu estava lá no CAPER de manhã, uma pessoa que não está mais interna no CAPER, ele saiu hoje à tarde, e ele foi me procurar diante de uma situação que aconteceu lá, e ele falou um discurso, coisa mais linda. E ele queria que eu desse alguma atitude diante daquilo que ele falou, e que ele estava sofrendo, que ele estava passando. Daí eu disse para ele assim, eu não posso fazer nada daquilo que você está falando, porque eu preciso ouvir o outro lado. Eu nunca posso tomar uma decisão sem ouvir a outra parte, porque a outra parte, ela existe também alguma verdade nela, existe algum motivo que levou que aquilo acontecesse. Se você julga ouvindo só uma parte, você vai ser uma pessoa injusta. A justiça não vai ser estabelecida. Você precisa ouvir os dois lados. Você já ouviu o ditado, eu não sei se é um ditado popular ou uma frase que diz assim que a moeda tem dois lados, existem dois lados da moeda, não é? Porque a gente tem que ouvir os dois lados para que nós possamos tomar uma conclusão do que é certo, se a atitude foi certa ou se a atitude foi errada. Então a justiça, ela nos dá a chance, a oportunidade de você se defender, de você poder ser ouvido, para que você possa ser julgado diante de uma coisa justa. Essa é a definição de justiça. E a vingança? O que simboliza? O que significa vingança? A vingança não pode ser comparada a um valor, e sim a um desejo de retaliação, que visa uma satisfação individual. Essa discussão sobre a vingança advém de muito tempo, antes da civilização, onde registros históricos comprovam que somente após o perdão a humanidade conseguiu prosperar. Ela possui objetivos essenciais destrutivos, que se remetem ao senso primitivo de que seja justo. A vingança não busca acordo, não busca reconciliações, ela busca o mal, o sofrimento, fazendo com que aquele que o gerou experimente um dano igual ou maior do que foi causado, tendo como base olho por olho, dente por dente, esgotando-se facilmente e nunca sendo totalmente saciada. Sendo assim, o indivíduo vingativo sente apenas um prazer momentâneo, que é tomado rapidamente por um vazio existencial, acompanhado na maioria das vezes por um sentimento de culpa e remorso. Vingança. Quando eu vi aquela cena que soltou essa frase, aquele ator diante daquela cena, aquilo começou Deus falar comigo, porque eu me considerava até então uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sempre analisa os dois lados antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de formar um conceito, ouvir os dois lados da moeda. E quando eu vi aquela frase, aquela mulher fazendo uma mistureira daquilo que significa a vingança, é aquilo que significa a justiça, eu me coloquei no lugar dela. E eu comecei a perceber que muitas vezes nas minhas atitudes, diante do mal gerado no coração de uma pessoa contra a minha pessoa,
Por mais que eu tente equilibrar e ser justo, muitas vezes o sentimento que me pega é um sentimento de vingança. Vingança, ela não vê o outro lado. Vingança, ela é cega totalmente. A pessoa, ela fica cega para os motivos que muitas vezes levaram aquela pessoa a cometer o ato ou o delito que ela cometeu. Ela só olha a um lado, a dor e o sofrimento daquele que foi o prejudicado da história. E essa mulher, nessa série, por mais que ela sabia que ela ia ser presa e que ela ia passar um tempo presa, ia vir trazer uma desgraça muito grande para a vida dela, a ponto dela estava pensando em se casar, romper com o namorado para que ele não pudesse estar com ela durante a prisão. Ela armou tudo durante 7 anos. Por mais que a desgraça na vida dela, porque ela tentou, não acabou a série, não sei se ela vai conseguir ou não a vingança. Por mais que ela tenha satisfação em fazer isso momentaneamente, o final da história é destruição para a sua própria vida, mas ela não pesa, ela não mede as consequências. E aquele homem começou a dizer para ela assim: você matar ele não vai trazer sua filha de volta. Você tem toda a chance de você ser feliz e de você dar oportunidade para ele também, dele se redimir e também ele poder ser feliz. Mas não, ela estava cega, ela desejava a morte, porque aquilo que ela sentia no coração dela, ela queria que ele pudesse sentir também. E a pior punição que ele poderia ter é pagar essa conta com a sua própria vida. Da mesma forma, muitas vezes assim nós lidamos. E segundo a palavra de Deus, tem vários textos. A palavra de Deus é imensamente rica quando trata esse assunto com relação à justiça e com relação à vingança. Muitos. Se você for procurar na palavra de Deus, se você for começar a buscar textos que possam falar seu coração com relação a esse tema, você vai ficar horas lendo a Bíblia, porque tem muitos textos. E eu separei aqui alguns textos que você não precisa procurar, eu vou ler, que Deus reprova a vingança e Deus aprovando a justiça. Diz assim, em Tiago capítulo 1, verso 20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha só. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Segundo texto, Romanos capítulo 12, verso 17 até o 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala com relação ao tema justiça. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus vai vingar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E vai, irmão. Mateus capítulo 5, verso 38 a 48 fala sobre isso. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 fala sobre isso. Deus reprovando a justiça feita com a força dos nossos próprios braços. Nós queremos fazer justiça com aquilo que nós achamos certo e tendo a atitude que nós entendemos ser o certo. Nós somos totalmente prejudicados pelo nosso coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Nós nos deixamos envolver com os sentimentos que vai causando no nosso coração de autodestruição,
a ponto que o diabo aponta para que nós possamos resolver essa autodestruição no momento em que você prejudica ou faz um mal para aquela pessoa que cometeu algo para você. Deus, Ele abomina a vingança. Todo sentimento de vingança que é gerado no seu coração de uma simples coisa, ou de algo tão complexo como foi esse texto, essa história que eu acabei narrando, que não foi real, não é verdadeira, é uma ficção, mas que também acontece no mundo real. Que em nome de Jesus, que você possa ter a postura certa e que você possa trazer a justiça de Deus para os momentos difíceis, que muitas vezes você acaba se sentindo injustiçado. Eu comecei o texto, comecei o momento aqui da palavra dizendo de um texto bem conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, todas as outras coisas, demais coisas, dependendo da tradução da tua Bíblia, vos serão acrescentadas. Ele retrata aqui duas coisas que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida sadia, uma vida boa. Essas demais coisas estão diretamente relacionadas com a nossa vida natural. Então ele fala duas coisas que nós precisamos ter: trazer o reino de Deus e, junto com o reino de Deus, trazer a justiça dele. Porque se nós estamos pedindo para que seja estabelecido em nós um reino, esse reino automaticamente, para que ele possa funcionar bem, ele vem junto com ele a sua justiça. Um conjunto de normas e regras que Deus estipulou para que você possa viver nesse reino, aonde o rei é o próprio Deus. E esse conjunto de normas, de regras, está descrito aqui na palavra de Deus. Eu não sei se você prestou atenção quando eu estava lendo aqui, dizendo o que significa vingança. Mas tem um pedaço que eu estava lendo aqui, que ele dizia assim, ele dizia que a vingança, ela sempre foi um meio de justiça quando as pessoas viviam na antiguidade, quando estava lá na idade da pedra, lá milhares de anos atrás. O que era estabelecido como justiça era vingança, olho por olho, dente por dente. Daí essa definição de vingança, ele traz consigo dizendo assim: a sociedade só conseguiu a poder viver verdadeiramente em sociedade, só trouxe organização para a sociedade a partir do momento em que foi instituído algo que faz parte da justiça divina. Quem prestou atenção o que é esse algo? Pode falar. Ninguém? Perdão. O texto diz, com a instituição do perdão, a sociedade conseguiu viver juntos, conseguiu ser estabelecida uma sociedade. E o perdão, ele faz parte da justiça divina. Nós perdoarmos, nós temos a atitude de abrir o nosso coração e de perdoar aqueles que nos fizeram e nos ocasionaram algo que feriu a nossa vida. Para a gente continuar, eu trouxe 2 videozinhos. Cada vídeo tem 3 minutos. E os 3, ele retrata 2 pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, mas diante mais ou menos da mesma situação. Os 2 com posturas diferentes. E depois que eu passar o vídeo, eu queria, junto com você, a gente pensar um pouquinho sobre esses 2 vídeos e a gente trazer como ensinamento para a gente trazer um ensinamento para a nossa vida. Porque aqui nós estamos para aprender a palavra de Deus, porque Deus quer tornar você cada vez mais santo, mais puro, mais longe do pecado, mais obediente à sua palavra. E isso só vem com conhecimento. Amém? E eu queria que você prestasse bastante atenção nesses 2 vídeos. Pode passar, Aldo. Olhe para mim. Você está perdoado. Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo.
E você vai servir ele, viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O acusado, na verdade, é esse rapaz de camisa vermelha. Ele é o Francisco Nunes de Lima, 18 anos, que, por sinal, segundo o delegado lá da cidade de Nova Serrana, ele era muito violento, mas ameaçava todo mundo. Era um terror, era o Lampião lá de Nova Serrana, conforme explicou. Peraí, aqui é o pai, olha o momento aqui, o pai do rapaz não aguentou, olha, o momento, o pai do rapaz, calma, o pai do rapaz, o pai da moça, no caso, calma. Isso aqui é o pai. Não, calma, Cícero, calma. Olha, Cícero, calma. Não, Cícero, tenha calma. Olha, o rapaz, a revolta dele quando viu o acusado de assassinar a filha dele. Olha, Cícero, obedeça, Cícero, por favor, Cícero, dá licença. Cícero, ó, o delegado, dona, olha, escuta, o delegado está falando com você. O delegado, calma. Olha a revolta, o ódio desse rapaz. Olha, calma, Cícero, calma. Não, Cícero. Não, tá lá. Vai voltar para a cela, o rapaz vai voltar para a cela. Olha, porque o rapaz partiu na hora, voltou para a cela aí. Foi um momento realmente de ódio, de raiva, de vingança, de saber que o acusado de assassinar sua filha passou na frente aqui. Porque a informação é que ele assassinou 2 mulheres lá em Minas Gerais. Cícero, tenha calma, Cícero. Calma, Cícero. O próprio delegado agiu, doutor Marcos agiu, realmente foi lá, conteve e evitou que ele fizesse uma besteira aqui dentro da delegacia. 2 vídeos que os 2 estão relacionados à morte de um filho, né? Uma filha, depois o outro de um filho, e que tiveram atitudes diferentes diante dessa situação. Um aplicou a justiça divina e junto com a justiça divina consolidou-se o perdão. O outro, ele estava tentando de todas as formas a fazer justiça com os próprios braços. Se você for procurar na internet, irmão, o que essa mulher fez, eu vi 2 vídeos que retratam isso. Essa mulher e mais uma outra mulher que conseguiu perdoar a pessoa ali na frente de todo mundo, perdoou aquele que tirou a vida do seu filho. Se você procurar algum pai que tentou fazer justiça com as próprias mãos, é milhares e milhares de vídeos. Eu escolhi esse o primeiro porque eu estava com pressa de vir para a igreja. Mas tem muitos. Pessoas, pais, que não aparece ele fazendo a justiça, mas a consequência da justiça que ele fez com as próprias mãos. Pais que estão atrás da cadeia, estão atrás de uma prisão, que não são assassinos, que não são bandidos, que viveram uma vida sempre reta, mas que infelizmente se deixaram levar pelo sentimento de vingança, trazendo destruição para a sua vida. Você examinando os 2 casos, dá para ver quem vai ser feliz e quem vai comer o melhor dessa terra, quem que vai receber aquilo que deseja no futuro, não é verdade? Aquela mulher, naquele pedido na liberação de perdão para aquela pessoa, ela deixou para trás tudo aquilo que muitas vezes o prendia. Ela já tinha perdoado. Na verdade, ela só consolidou na prática o perdão, quando ela quis estar de frente a frente com aquele que tirou a vida do seu filho. Ela não está vivendo mais em função dessa situação.
ela conseguiu, diante de Deus, diante da justiça divina, poder liberar perdão para aquela pessoa que feriu ela e que tirou tudo que ela tinha de mais precioso. Daí eu vendo isso, eu comecei a pensar e eu descobri, irmão, que eu preciso crescer muito em Deus. Porque talvez se eu tivesse na mesma condição, e que no nome de Jesus eu nunca passe por essa situação que eles passaram, eu comecei a me colocar, eu tive uma compaixão da vida dessas pessoas. Deus falou muito comigo, me deu uma compaixão. Sabe o que é compaixão? Você se colocar no lugar do outro. E Deus começou a gerar uma compaixão muito grande por essas pessoas que passaram por momentos extremos, tão difíceis. E sabe o que eu descobri, irmão? Que eu tenho muito que aprender ainda. Porque eu preciso ter um coração e que viva a justiça divina, não que viva uma vingança. Deus falou comigo, me jogou na lona. Deus falou muito ao meu coração. Se você tivesse se deparando, eu queria que você nessa noite se compadecesse desses pais que estão passando por momentos mais difíceis da sua vida. Se compadecesse a ponto de você se tornar um deles agora, somente. Qual postura que você ia ter diante do algoz, de alguém que tirou tudo aquilo que você tinha de mais precioso e que não tem como voltar? Qual seria a sua postura? Qual atitude que você teria? Será que você conseguiria viver esse versículo de Mateus 6,33, onde diz tão claramente que se nós desejamos coisas, se nós desejamos uma vida boa, uma vida próspera, que está relacionada às demais coisas, todas as coisas com relação à nossa vida terrena, se a gente almeja nisso, duas atitudes a gente precisa ter: trazer o reino e fazer com que a justiça de Deus prevaleça nesse reino. Mas qual que é a justiça que prevalece na sua vida? Capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7 de Mateus, é os capítulos mais maravilhosos que tem na palavra de Deus com relação aos ensinamentos de Jesus. Jesus estava lá no Sermão do Monte e ele começa a dizer e ensinar o povo. E uma das coisas que Jesus ensina é justamente essa atitude que nós devemos ter de perdoar o nosso próximo. A justiça divina em nós só é estabelecida quando nós praticamos e vivemos uma vida de perdão, quando nós aprendemos a perdoar. Desde a oração do Pai Nosso, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a poder se relacionar com Deus através de uma oração do Pai Nosso, não é para ser rezada, não é para você decorar, é para você viver ela. E na oração do Pai Nosso tem um monte de coisas importantes para a nossa vida, e uma delas, e eu sempre digo que você tem que tomar muito cuidado para você fazer a oração do Pai Nosso, porque você pode estar trazendo maldição para a sua própria vida, porque ela está descrito com todas as letras, durante a oração, para você, pedindo a Deus a justiça sobre a sua vida, da mesma forma que você pratica a justiça na vida daqueles que estão com você. Perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem? Os meus devedores. Então está dizendo, da mesma forma que eu perdoo quem me deve, o Senhor possa me perdoar. Na mesma medida que eu faço, eu ministro perdão na vida das pessoas, da mesma forma o Senhor também possa perdoar a mim, que sou pecador. E sem o seu perdão, não tem condição de eu morar no céu. Daí, irmão, como que é o seu senso de justiça diante de todas as situações que você está vivendo? Eu vejo marido, mulher, deixando uma vida inteira para trás, porque um não consegue perdoar o outro diante de alguma dificuldade. Às vezes não é nem traição, irmão. Você pode estar pensando assim, não pastor, mas traição, eu tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, irmão, você já precisa pedir para Deus a justiça divina ser estabelecida na sua vida. Mas nem falo disso. Às vezes uma palavra que foi falada, uma atitude que acabou acontecendo, já ser tão forte para que acabe um relacionamento, porque a justiça divina não está estabelecida na vida do casal.
A questão do perdão na Bíblia é tão forte, irmão, é tão forte que Jesus disse assim, que se você quiser trazer uma oferta para a casa do Senhor aqui, e se tiver alguém que tem alguma coisa contra você, não é você ter alguma coisa contra alguém, mas alguém ter alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta, vai, conserta com essa pessoa, volta e oferta. Deus não aceita o seu dinheiro se você não viver uma vida de perdão, estabelecendo assim a justiça de Deus sobre a sua vida. Nem o seu dinheiro Deus não quer, não aceita. Não vai fazer diferença nenhuma em você ofertar, dependendo de como está o seu coração. Vejo pessoas matando pessoas, só que deixando a outra viva. Ué, pastor, como é que isso pode? Porque muitas vezes nós matamos pessoas matando relacionamentos. A pessoa nos fez algo, irmão, que talvez ele fez e acabou errando. Eu não sei a atitude que fez, que gerou isso, para que você pudesse quebrar esse relacionamento. Mas a justiça divina sendo imperada, tem que haver um conserto, tem que haver a reconciliação, não a vingança. Tem gente que é tão vingativo, que o bem que a pessoa está vivendo, de uma pessoa que lhe fez mal, lhe faz mal. Essa pessoa não pode prosperar, olha o que ela me fez. Essa pessoa não pode ser feliz, olha, ela está sorrindo, ela está vivendo uma vida de felicidade, como que ela pode ser feliz diante do mal que ela me proporcionou? Vingança. Pessoas que estão matando pessoas todos os dias. Jesus disse assim, a lei diz não matar, não matarás. Mas eu venho dizer o seguinte, que quando você quebra um relacionamento com alguém e você faz com que aquela pessoa não exista mais na sua vida, você está matando ela para você. Matando para você, o peso desse pecado é semelhante àquele que tirou a vida de alguém. Olha o tamanho da implicação que existe num ser humano, numa pessoa que não pratica o perdão. Gravíssimo. Deus não aceita nem o seu dinheiro. Você não recebe o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, irmão, sobre a sua vida, tem uma triste notícia para te dar. Esquece da salvação, irmão. Se Deus não te perdoar, se você não entregar na cruz de Cristo todos os seus pecados, e ali você paga a conta que você tem com o inferno, e não vir o perdão de Deus sobre a sua vida, esquece vida eterna. Esquece. A vida eterna, ela só vem através do perdão de Deus na nossa vida. E Deus vem nos ensinar nessa noite que, da mesma maneira que nós perdoamos as nossas pessoas que estão próximas de nós, da mesma maneira que Ele vai nos perdoar. Qual é o senso de justiça que você tem vivido hoje? Você tem dado chance para as pessoas que talvez tenham te ferido com palavras, com atitude, dela poder mostrar para você o motivo que levou ela a ter essa prática? Você tem dado a chance dessa pessoa poder conversar com você e tentar consertar aquilo que está errado, porque ela começou a entender que está errado? Daí você vai olhar para a Bíblia, irmão, porque nós precisamos trazer o reino de Deus e a justiça dele para dentro da nossa vida, senão não tem felicidade, não tem prazer de viver nesse mundo. E eu sei que você está aqui porque você deseja ser feliz. Nem vou perguntar isso para você levantar a mão, porque é uma pergunta idiota. Porque se você não é louco, você vai levantar as duas mãos, porque você deseja a felicidade. O ser humano deseja ser feliz. Só que o segredo da felicidade, irmão, para que você possa viver bem nesse tempo, uma paz, uma felicidade que o mundo não entende, não compreende, mesmo diante da adversidade, você ter um sorriso estampado no rosto e uma paz no seu coração, você precisa ser estabelecido na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Só que nós estamos impedindo. Nós queremos um reino, queremos, mas nós não queremos a justiça de Deus. A justiça de Deus sobre a vida daquele que nos fez algo. Nós damos a chance, a oportunidade daquela pessoa se consertar com a gente e se consertar com o próprio Deus.
E muitas vezes não é isso que nosso coração deseja. Nosso coração tem sede de vingança. E eu queria que, em nome de Jesus, nessa noite, você pudesse refletir sobre isso. É algo, talvez, que você possa falar assim: pastor, sobre esse tema aí eu estou tranquilo. Examina a tua vida, irmão. Se compadece dessas pessoas que aqui foram faladas, mencionadas. Comece a examinar o seu dia a dia. Quantas pessoas que você já tem matado porque você tem dentro de você um desejo muito forte de vingança. Daí porque você quer vingar essa pessoa, você matou ela. Ela não existe mais para você. Irmãos, tem uma frase do pastor Neil Barreto que diz assim, ó: o maior desafio de Deus é fazer com que seus filhos possam entender que verdadeiramente eles são irmãos. Olha só, o grande desafio de Deus é fazer com que os seus filhos entendam que são irmãos. Sabe o que significa? Talvez essa pessoa que você tem matado, que confia no mesmo Deus e que está buscando a salvação e a manutenção da sua vida em Cristo, é uma pessoa que um dia, dependendo do seu coração, vai morar no céu também, junto com você. É uma pessoa que talvez vai ser seu vizinho lá no céu. Vai ser uma pessoa que você vai partilhar com ela de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, que você possa buscar nessa noite ter um coração perdoador. Você carregar o peso do não perdão, da angústia, da raiva, da vingança, da tristeza, porque você não consegue, você vive em função daquilo. É muito triste, muito triste. A vida, ela é para ser vivida, é para ser vivida com qualidade. Para você ter uma vida com qualidade, busque o reino e estabeleça a justiça de Deus na sua vida. A justiça de Deus está diretamente relacionada com a prática do perdão. Para mim, algo mais fabuloso que tem na vida de Jesus, talvez a frase mais linda que Jesus disse, foi quando todos os seus algozes estavam lá maltratando ele, com um chicote na mão, colocando nele uma coroa de espinho, crucificando ele numa cruz que não era dele, porque ele não era condenado para estar naquele lugar. Ele era santo, sem pecado. Mas prenderam ele, maltrataram ele, cuspiram nele, cravaram uma coroa de espinho nele, pregaram ele numa cruz. E diante desse momento trágico da vida de Jesus, triste da vida de Jesus, onde um inocente estava entregando a sua vida por conta de muitos pecadores, que para nós é sinônimo de vitória, porque se Jesus não fosse sacrificado por nós, nós nem estaríamos aqui. Naquele momento tão triste, Jesus, que deixou de lado a sua divindade, se fez homem. A Bíblia diz que ele deixou a sua divindade de lado e se tornou homem. Então Jesus ali naquele momento, ele olha para cima e diz assim, e ele faz uma oração sincera, verdadeira. Ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é possível, irmão, você perdoar uma pessoa, alguém ali que está no momento de batendo em você, tirando sangue de você, com um chicote na mão, com pedaços de ferro na ponta do chicote, quando ele era lançado sobre o corpo de Jesus, era cravado no seu corpo, e quando ele retirava, saía rasgando o seu corpo. O tamanho da dor que Jesus estava tendo naquele momento, sendo injustiçado, onde a justiça não estava se prevalecendo. Daí Jesus diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sinônimo de evangelho é amor, e sinônimo de amor é perdão. Tem um coração perdoador. Se eu olho para essas duas vidas que nós passamos aqui, eu vejo futuro brilhante em Deus na vida daquela mulher. Eu vejo raiz de amargura, de tristeza, de depressão, de angústia.
de vontade de ter a morte, não ter a vida, na vida daquele homem. Onde o próprio repórter, que talvez nem conhece a Deus, ele começou a dizer: o homem está com muito ódio, ele deseja vingança. Qual lado que você está? Qual imagem, qual vídeo que mais se relaciona com aquilo que você é, irmão? Em nome de Jesus, que essa palavra te confronte. E que, se for preciso, tire o teu sono hoje. Porque, irmão, é o que eu quero, desejo do meu coração, desejo do coração de Deus, é que todos nós, inclusive eu, nós possamos ir morar no céu, de eternidade a eternidade. Mas é impossível isso acontecer dependendo a forma que está o meu coração, a forma que está o seu coração. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos.